faz tempo que eu quero ver essa série, acabei adiando e agora tô eu aqui pra recomendar uma série que não é lançamento, mas que vale muito a pena conferir, que é Cruel Summer. Oi gente, tudo bom? Tá disponível na Prime Video da Amazon a série Cruel Summer, que apesar de ter uma característica meio teen, é uma série protagonizada por adolescentes, tem uma pegada meio de escola, não é nada de série adolescente, é sim um baita suspense, onde você fica intrigado tentando descobrir o que aconteceu com uma das protagonistas, que é a Kate, e o porquê a Janet, que é a outra protagonista, tá sendo tão massacrada, tanto pela mídia quanto pela comunidade, por causa desse acontecimento com a Kate. A sinopse basicamente é essa, e nesse vídeo eu vou te falar bastante sobre essa série, porque vale a pena conferir, que é uma série bem interessante, mas tudo sem spoilers. Então não vai ter nenhum tipo de revelação. Pra você que quer acompanhar tudo sem saber de nenhuma revelação e nenhuma reviravolta, porque essa série tem diversas reviravoltas. O tipo de condução da série também é bem diferenciada e vale a pena ser conferida. Mas antes de eu falar com mais detalhes sobre Cruel Summer, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já tá inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre seriado, mas também sobre literatura, sobre cinema, sobre cultura pop em geral. Então se você gosta desses temas, seja bem-vindo, que essa comunidade é pra você. Aqui embaixo tá marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue por lá, porque aí também eu trago bastante novidade através dessas outras plataformas. Vai ser um prazer interagir com vocês através dessas outras redes sociais. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja disponibilizado para outras pessoas que talvez não conheçam e essa comunidade cresce por causa disso. Eu te agradeço muito. E aqui embaixo na caixinha de comentários, comenta pra mim se você já viu Cruel Summer, gostou ou não gostou, ficou surpreso com o final. Se você tem outras séries também de suspense para me recomendar, aqui é o espaço de vocês. A série Cruel Summer estreou no segundo semestre de 2021. Na época do lançamento fez um grande hype, especialmente porque ela foi recomendada por diversas pessoas, inclusive ela teve a produção da Jessica Biel, que fez muito sucesso também com outras produções de suspense. Inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu falo de The Sinner, que é uma série muito legal de suspense, onde ela protagoniza a personagem principal da primeira temporada, mas a série já se prolonga aí em 4 temporadas, que é bem legal. Então já foi criando aquela expectativa de que talvez fosse uma versão estilo The Sinner, que realmente atraísse o público, os fãs de quem gosta de um bom suspense. A gente estava meio necessitado, de fato, de uma série de suspense boa, que tivesse boas reviravoltas, e Cruel Summer atende bastante essas expectativas. Como eu comentei no início, é uma obra que tem uma cara meio adolescente, até porque as duas protagonistas, que é a Kate e a Janet, elas são adolescentes, a gente acompanha 3 anos da vida delas, então desde os 15, 16, 17 anos, então a gente vai acompanhando essa evolução dos personagens, porém, todas as coisas que são passadas ali, eu acho que tem uma carga dramática muito mais forte, vai muito além do que essa questão mesmo de obra adolescente, obra juvenil. Ela tem uma carga dramática muito forte em alguns momentos, então eu acredito que seja muito mais uma série adulta do que de fato uma série adolescente. A série ela é contada de uma forma não linear, ou seja, a gente acompanha esses 3 anos da vida delas, que é uma série passada na década de 90, então a gente acompanha essa evolução dessas personagens ao longo desses 3 anos, com os anos mesclados entre um e outro. Então a gente acompanha, por exemplo, a Janet, que é uma das protagonistas, ela durante um ano, onde ela é considerada uma personagem nerd, uma personagem que tem problemas para se enturmar. No segundo ano ela está extremamente popular, algo aconteceu que fez essa chavinha virar, então ela virou uma pessoa que consegue conversar com todo mundo, se envolve com grupos muito mais populares. E no terceiro ano, que é aquela passagem do tempo que a gente também inicialmente não entende o que aconteceu, ela realmente é uma para da sociedade. Então todo mundo é contra ela, o carro dela é pichado, ela tá nas manchetes de jornais, ela tá até com uma aparência física super diferente, então a gente vai vendo esse declínio dessa personagem, assim como também de outras personagens que estão relacionadas a ela. Uma outra protagonista na história é a Kate, que é justamente aquela personagem super bem vista na sociedade, ela é popular na escola, ela anda com as pessoas mais descoladas, ela tem uma vida considerada perfeita, porém a gente vai entendendo que a vida dela não é tão perfeita assim, várias coisas acontecem na vida dela, a gente vê realmente o lado humano dessas duas personagens. Então nem tudo é o que de fato parece. Então você acha que aquele personagem
é somente aquela camada, mas não, tem muitas outras coisas envolvidas. Além disso, a gente também acompanha toda a comunidade e toda a família dessas duas personagens. A história se passa no Texas na década de 90, então a gente está cheio de situações ali enraizadas, como questões de preconceito, questões familiares tradicionais, questões mesmo de seguir alguns protocolos de sociedade, alguns protocolos sociais e toda aquela ruptura que isso causa quando existe algo diferente que acontece ali na sociedade. Então a gente tem esses panoramas, né, todos esses backgrounds em torno de toda essa história de Cruel Summer. A história em si gira em torno do desaparecimento da Kate, isso a gente já descobre mesmo no trailer, então isso não é um spoiler, até porque tudo isso gira outras reviravoltas depois, isso aqui é basicamente o início do primeiro episódio, depois outras coisas vão acontecendo, isso não é nada comparado a tudo que vai acontecer depois. Ela desaparece e depois de um tempo, algumas coisas sobre esse desaparecimento vão sendo chegadas ao conhecimento de todo mundo. Então é justamente durante esse período de desaparecimento da Kate, onde ninguém sabe o que aconteceu com ela, se ela foi raptada, se ela fugiu, se ela morreu, se ela tá viva, o que de fato aconteceu com ela, que acontece essa mudança da Janet. Então ela passa de uma menina super tímida, super difícil de se entrosar com as pessoas, para essa menina super popular. E aí a gente vai entendendo o que essas duas histórias estão conectadas, se é que elas estão de fato conectadas. O legal é que a obra, apesar de ser passada na década de 90, ela traz diversos assuntos que são super contemporâneos, super importantes de serem discutidos, como várias questões desses detalhes de preconceito, essa questão mesmo do tradicionalismo que está cada vez mais forte, né, mais do que nunca, e também a questão mesmo dos problemas, das problemáticas da adolescência. A gente tem diversos assuntos relacionados a isso, apesar, como eu comentei, dessa série não ser uma série teen, uma série jovem, é uma série que aborda outros assuntos bem polêmicos, bem difíceis, né? A gente tem algumas questões meio tensas, inclusive no começo de cada um dos episódios aparece uma mensagem até para deixar bem claro, né, para de repente alguém que tem um gatilho relacionado a algumas questões complicadas aí da vida, né, algumas palavras eu não posso usar senão o vídeo é bloqueado aqui no YouTube, mas tem alguns detalhes bem complicados, inclusive no próprio início dos capítulos, né, dos episódios, a emissora até avisa, deixa isso bem claro. Então não é uma série para todo mundo, acho que de repente se você tem algum tipo de trauma, passou por alguma situação difícil, que talvez seja retratada no filme, talvez seja uma série meio delicada para você acompanhar. Por outro lado, acho sim que é muito importante debater todos os assuntos que são retratados lá, acho que as reviravoltas da trama são muito legais, até porque a gente tem muito personagem, além dessas duas protagonistas, a gente tem muitos personagens secundários que têm uma importância muito grande para a obra. Então, mesmo personagens que às vezes você não dá muito por eles, eles têm algum tipo de envolvimento na história, eles têm algum tipo de importância, talvez nem que seja para poder fortalecer o personagem, para que ele se transforme daquele personagem mais forte ou mais ferrado, né, com o passar dos anos. Mas todos eles têm um papel muito importante. E em todo momento você desconfia de todo mundo, você vai criando mil teorias. Eu particularmente gostei muito do final, eu acho que teve uma reviravolta muito boa, teve coisas que foram jogadas ali, foram explicadas, então não é aquela série que vai te deixar as coisas em aberto. Tudo que ele te lança ali ao longo dos 8 episódios, que são 8 episódios essa série, que seria uma minissérie, né? Ela tem um final, ela tem uma explicação, ela tem coisas amarradas, então nada ali é jogado à toa. Então isso eu achei muito legal, isso é muito difícil de acontecer em séries de suspense, pelo menos essas últimas mais recentes lançadas, nenhuma delas me deu essa sensação de, realmente, me saciou aquelas minhas dúvidas, aquelas minhas questões que eu tinha ao longo dos episódios, tudo foi respondido, tudo de uma forma bem coerente. Então eu acho que nesse sentido é uma série muito legal. Uma outra coisa que eu gosto muito da série é essa questão técnica. É uma série que, por exemplo, apesar de mostrar e mesclar 3 anos diferentes dos personagens, a gente sabe distinguir. Então é uma série que tem uma trilha sonora específica para cada ano,
Então, se você tá falando de um ano que foi tratado em 1994, a gente tem um tipo de trilha sonora específica, diferente de um momento em que a gente acompanha uma atitude, uma ação que aconteceu em 95, tem um outro tipo. Além disso, toda a parte de iluminação é diferenciada. Então, quando a gente tá vendo um momento mais alegre, as coisas são muito mais vivas. Um ano que tá sendo super difícil, que é o ano atual, onde as coisas estão repercutindo, é aquela temperatura mais fria, então o cenário fica mais azul, então isso também te ajuda a diferenciar o que aconteceu em cada ano, então você não confunde. Em nenhum momento eu fiquei na dúvida, mas isso está acontecendo em 93, 94, 95, sabe? Você consegue distinguir. Isso é muito legal e eu sei que é bem difícil de fazer, eu acho que foi um trabalho técnico bem legal também. Pra quem ficou curioso se essa série vai ter continuação, sim, está confirmado que vai ter uma segunda temporada de Cruel Summer, porém, eu acredito, embora não tenha sido divulgado, que vai ser uma nova história, talvez com a mesma temática, mas não necessariamente uma continuação do que aconteceu com a Kate, com a Jeanette, até porque toda a história tá bem redondinha, a gente já entendeu o que aconteceu com cada um dos personagens, não faria sentido eles continuarem essa história. Ela sim tem um começo, meio e fim, mas eu ia ficar bem contente se acontecesse com essa série o mesmo que aconteceu, por exemplo, com The Sinner, que foi a série que eu comentei no início aqui do vídeo, que houve algumas comparações com ela, que é uma série que, apesar de ter a mesma temática, ter um personagem central igual para todas as temporadas, cada temporada conta uma história diferente. Eu acho que Cruel Summer seria bem interessante se seguisse essa linha. Vamos aguardar para ver, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha dica. Tá disponível na Amazon Prime, assiste lá, depois comenta aqui pra mim o que você achou. Acho que vale bem a pena se você gosta de suspense. É isso. Um grande beijo e até o próximo!